E um dos nossos parceiros, desde a fundação da cátedra, é o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Ao entrar para a parceria, o Ministério Público nos solicitou que fizéssemos uma pesquisa avaliativa de um projeto que ele tem desenvolvido em escolas da rede pública do Distrito Federal. É o projeto Segurança Escolar, que envolve a participação da escola, da família, da comunidade, da vizinhança, no tratamento, na superação da violência nas escolas. E então, nós, com a evidente carência de recursos, demos uma resposta, ou ainda estamos dando essa resposta ao Ministério Público por meio de uma pesquisa. Mas como pesquisar quase sem dinheiro? Muito simples. Esse é um trabalho de extensão da Universidade Católica sob forma de pesquisa para o nosso parceiro, que é o Ministério Público. Segundo lugar, dentro da universidade, nós temos uma quantidade enorme de pessoas que têm interesse, espírito público e cidadania de doar parte do seu tempo para fazer alguma coisa socialmente útil e, ao mesmo tempo, aprender uma série de conhecimentos, de técnicas, de habilidades. Então, o nosso trabalho consistiu em organizar um grupo de pessoas aguerridas, de pessoas que se dispuseram a ir a 5 escolas do Distrito Federal e conhecê-las profundamente, discutir o projeto com os educadores, com os educandos, com a comunidade e ver, então, quais são os pontos em que aquele projeto merece ser aperfeiçoado. E a nossa colega, desde a primeira aula, desde o primeiro momento, tem sido a Adriana, que coordenou o trabalho de campo de um grupo de pesquisadores, tanto dos cursos de graduação, quanto do mestrado em educação, que nós nesse período ainda não tínhamos o doutorado, e que utilizou uma pesquisa que utilizou métodos quantitativos e qualitativos e que resultaram num grande conjunto de dados em que cada uma dessas 5 escolas foi focalizada e que tem originado uma série de resultados. Um deles, um relatório que entregamos no ano passado ao Ministério Público, e uma série de trabalhos acadêmicos que têm sido defendidos, publicados e assim por diante. Então, Adriana, conta como é que foi essa experiência de recrutamento, de capacitação de voluntários nos termos da lei, com um contrato assinado. Como é que foi isso? Como é que foi a sua experiência em campo? Quais as dificuldades que vocês enfrentaram? Desde já agradeço a oportunidade. Sou orientanda do professor Cândido. Tive a oportunidade de ser convidada por ele a ser coordenadora da pesquisa, né, do Ministério Público. E vou contar um pouquinho para vocês dessa experiência enquanto coordenadora, enquanto voluntária, enquanto aprendiz também nesse grupo. Eu entrei no mestrado de educação como aluna especial, cursei o número máximo de créditos permitidos pela universidade. E então me tornei regular, foi quando o professor Cândido me convidou a coordenar essa pesquisa e existiu um receio de fazer parte dessa pesquisa como coordenador, principalmente pela falta de experiência, né? É um dos receios que existe com qualquer pessoa, acredito, inexperiente na pesquisa, é de fazer parte de uma pesquisa achando que tem que ter a experiência para colaborar. Então, na pesquisa do Ministério Público, eu pude perceber, e toda a equipe, de mestrandos e graduandos, percebemos que não é necessário essa experiência. Nessa pesquisa do Ministério Público, por exemplo, coordenada pelo professor Cândido, nós fomos preparados desde
um curso de capacitação desde questões éticas de pesquisa a questões práticas para a execução da pesquisa em si, né? E nós tivemos um preparo de conhecimento da literatura para a preparação dos instrumentos, então foi passo a passo mesmo. Nós compreendemos o que o Ministério Público queria com a avaliação desse projeto, para então proceder a cada uma das etapas. E um dos critérios foi o convite primeiro, né? Convidamos os graduandos e, como eu também, teve muita resistência à participação, porque eles imaginaram que os mestrandos talvez fosse podar um pouco a participação deles. Existia mesmo essa... Achavam que os mestrandos iam calçar salto alto. Isso. E então foi uma surpresa, né? Nós éramos um grupo de 25 pessoas e não houve, né? E não houve nenhum atrito em relação a graduandos e mestrandos, tudo ocorreu muito bem. Durante a capacitação, cada um se dispôs, né? Disse como gostaria de participar, ninguém foi imposto a nada, né? Então, assim, foi interessante porque nós nos conhecemos até como pessoas mesmo, nossas limitações, aprendemos a respeitar as limitações das pessoas, né? Então passamos a ter momentos de encontros para discutir textos sobre a violência nas escolas, para ir a campo conscientes do que nós iríamos desenvolver nessa pesquisa, né? Além dos procedimentos que nós iríamos desenvolver, das etapas mesmo, desde a aplicação do questionário, como se portar diante de um fato de violência, por exemplo, ali na escola, como lidar, por exemplo, com um diretor que de repente se negasse a dar entrevista. Então nós fomos preparados passo a passo, né? Então hoje eu digo assim que antes, tendo feito as 5 disciplinas como aluno especial e passando a regular, eu pude perceber que faltava algo no mestrado. Eu pensava, mas o mestrado é só isso? Eu não imaginava o que era que estava faltando para dar sentido a essas disciplinas que eu tinha cursado. E então foi que eu fui descobrindo aos poucos, né? Durante o ano de 2008 todo nós desenvolvemos essa pesquisa e os encontros eram regulares, né? As capacitações, nós revezávamos para que eles também não ficassem sobrecarregados, todos os voluntários. Criamos um calendário de ir às escolas com as possibilidades de cada um, e então eu descobri pouco a pouco que o que faltava para eu dizer assim, eu fiz um mestrado bem feito, era a pesquisa, né? E então pouco a pouco a gente foi vendo e conseguindo contagiar outras pessoas no sentido de convencer de que não precisa ter essa experiência para participar da pesquisa, né? E então eu tive a oportunidade de ser convidada para fazer parte dessa pesquisa como coordenadora justamente no período em que eu estava cursando, matriculada na disciplina Metodologia da Pesquisa aqui na universidade. Então eu fui privilegiada porque eu fui a única aluna da turma a fazer ao mesmo tempo a teoria e a prática, né, da disciplina. E então tudo passou a ter sentido. A pesquisa começou então a me dar bagagem literária, né? E começou a me dar sentido também aos conhecimentos que eu havia aprendido nas outras disciplinas, né? Até conseguir fazer intertextualidade, fazer referências entre os autores, adquirir uma bagagem, por exemplo, de conseguir relacionar um autor ao outro, de indicar, por exemplo, uma literatura para um colega, né? Então, aconteceu um determinado fato, você já consegue associar a literatura, né? Os meus trabalhos, depois, nessas 3 últimas disciplinas que faltavam no mestrado de educação, por exemplo, foram trabalhos que utilizaram os dados da pesquisa. Então, em todo momento, os dados da pesquisa me acompanharam, né? Eu tive a oportunidade também, todos, né, do grupo tiveram a oportunidade de utilizar os dados para fazer resenhas, artigos. Tive a oportunidade de escrever o relatório do Ministério Público, junto com outro colega também, professor Helder. E isso já foi até um preparo para a minha dissertação, que é o que eu estou fazendo hoje, o meu projeto de pesquisa. Então, se eu não tivesse participado desse projeto, eu não teria compreendido bem cada uma das etapas da pesquisa. É diferente você só ler um livro de metodologia científica e as recomendações e você ter executado cada uma dessas etapas. Então você começa a escrever um projeto consciente de cada uma dessas etapas, do trabalho que você desenvolveu, foi a campo, você começa a ter consciência de todos os passos que você está desenvolvendo e então já estou, assim, me sinto mais preparada para fazer a dissertação, né? Eu coloquei aqui também, foram vários, né, os ganhos da pesquisa, mas eu registrei aqui alguns, assim, tanto
em questões pessoais, né, quanto profissionais. Eu já pude aplicar usar os conhecimentos dessa pesquisa, melhorou meu currículo assim 100%, né? Eu já pude fazer várias apresentações apoiadas pelo professor Cândido em simpósios, né, em congressos aqui, já pude fazer em escolas a convite, né, de outras, da própria Secretaria de Educação. Então, o meu currículo, se eu não tivesse participado dessa pesquisa, eu não iria sair daqui com o currículo que eu estou tendo agora, né, que eu tenho. Então, outros ganhos foi que eu aprendi a conviver, né, a conhecer as minhas limitações, a reconhecer as limitações e a coordenar uma equipe democraticamente.